Paz do Senhor a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciando mais uma live para a honra e a glória do nosso Deus ser exaltada, porque o nosso Deus ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos engrandecer o nome do nosso Pai, o Todo-Poderoso, das nossas vidas. Vamos louvar o Senhor nesse dia chamado hoje. Sinta a presença do Senhor nesse momento. Aleluia. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, o soberano das nossas vidas. Vamos se alegrar com o Senhor nesse dia de hoje. Feche seus olhos se você puder e sinta a presença do Senhor bem do seu ladinho. Santo é o teu nome, meu Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Oh glória, Pai, poderoso Deus de honra, glória e poder. Sinta a presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, a te envolver nesse dia chamado hoje. Fortalece no Senhor, louve e engrandeça o nome do Pai nesse dia de hoje. Hoje louve como se fosse a última oportunidade da sua vida, mas engrandeça o nome do Pai e não deixe passar esse dia em branco. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Então a palavra do Senhor é escudo para aqueles que creem nele. Então creia no Senhor. Amém? Trago uma palavra nesse dia chamado hoje, que ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, e no versículo 8 em diante. Assim diz a palavra
do Senhor. Jeremias 29, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor para o seu coração e para o meu coração. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Então o Senhor fala para não se enganar com os profetas e com adivinhos que vivem sonhando os sonhos bons, maravilhosos, mas esquece da palavra de Deus. Bíblia Sagrada, palavra de Deus para a nossa vida. Essa é a maior revelação que você pode receber nesse dia de hoje. Então receba a palavra de Deus. Não dê ouvidos aos profetas e adivinhões, mas acredita em papais de montão, porque profeta existe um montão, mas tudo de Baal. O último profeta foi Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus foi o melhor profeta. Era um profeta que falava a verdade e não mentira. Então hoje em dia, esses profetas que se julgam profeta falam mentira. Receba a palavra de Deus, da verdade, e não se engane com palavra de homem mentiroso e mulher mentirosa. Porque eles vos profetizam, a palavra de Deus, ó. Porque eles vos profetizam falsamente. O que, irmão? Falsamente. Em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei. Então o Senhor deixa bem claro na palavra dele: ele não enviou esses profetas mentirosos. Quando você ouvir alguém falar assim, Deus me revelou, é mentira. É sempre Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O Senhor fala, eles falam falsamente em nome do Senhor. Para quê? Para querer ser visto por homens, para querer ser visto por mulheres, para querer status e lã das ovelhas, quando é palavra de Deus da verdade, para nos abrir os olhos e os ouvidos e entendermos que quem fala conosco é Deus através da sua palavra e não por palavra de homem. Muitos dizem, o Senhor me revelou, o Senhor me deu um sonho, olha, eu vejo que vai acontecer daqui um dia, daqui um mês, e nada acontece. Muitos acreditam na palavra do homem e da mulher dessa terra, mas não acreditam nessa palavra aqui, ó. E nós devemos acreditar nessa palavra, na Bíblia Sagrada, porque essa é a maior revelação que nós podemos receber para o nosso coração. Palavra de Deus que nos mostra o caminho que devemos seguir, o caminho da salvação em Cristo, acreditando em sua palavra que transforma a nossa vida, muda a nossa história, sara as feridas daquele que estiver ferido. Mas muitos não gostam da palavra da verdade, vem aqui, ai, que choraria, doeu, passa bálsamo de papai que sara. O Senhor vem passando o seu bálsamo nos seus filhos para aprender a verdade. Mas tem uns que é teimoso, teimosa, não quer aceitar a verdade, mas depois não vai poder falar. Ninguém me falou. Porque a palavra de papai está nos alertando sobre o que, irmão? Sobre a verdade. A verdade de quem? A minha? Não. A verdade de Deus. Porque se você for ler a Bíblia, você vai encontrar sobre os mentirosos em várias partes. Jeremias 23, 29, 1 Tito, 2 Pedro, Deuteronômio, e por aí vai. Muitas partes da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, vem nos revelar o que? A verdade de Deus, e não a mentira e o engano do mundo. Porque o homem é tudo mentiroso, é falho, a palavra de Deus diz. Não há um justo que quer na terra, mas a palavra de Deus é verdadeira. Então a palavra de Deus, nós não podemos mentir com a palavra de Deus, porque quem fala a verdade é o homem ou é essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada? Sempre foi a palavra de Deus e nunca o homem, mas tentaram fazer de um jeito que fosse
Eles que falavam a verdade quando é o quê? Palavra de Deus, palavra de papai. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Cumprirei a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, sim, no passado 70 anos, o Senhor vai cumprir com a sua palavra. Ele fala aqui, cumprirei com a minha boa palavra. Ele fala que a palavra dele é boa, a boa palavra, mas muitos esquecem dessa boa palavra aqui e começam a fazer Bíblia humana mentirosa para si próprio, para enganar os outros, perverter casas inteiras com as suas mentiras. Mas o Senhor vem e nos revela, com a minha boa palavra, eu cumprirei a minha boa palavra. O Senhor vai cumprir a sua boa palavra, porque o Senhor é perfeito, o agir do Senhor é perfeito. E dentro da palavra do Senhor não há engano. Dentro da palavra do Senhor, Ele nos traz a certeza da esperança, da salvação em Cristo e não da perdição no mundo. Mas muitos estão indo para o lado dos enganadores, dos mentirosos, e estão sendo levados cativos pela mentira, pelo engano, quando nós devemos ser levados pela esperança em Cristo, que Ele vai voltar para nós, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos ajudar, porque é somente nele que podemos confiar. Porque pobre do homem que confia no homem, a palavra de Deus já deixa bem claro, pobre do homem que confia no homem. Então confie em Deus de todo o seu coração, que no tempo oportuno você vai ver o desejo do seu coração realizado, porque não é no tempo do homem, olha, Deus me revelou, vai acontecer em 3 dias, em 10 dias, em 30 dias, mas vai acontecer na sua vida no tempo de Deus, na hora oportuna de Deus, e não na hora do homem que fala, Deus me revelou. Porque Deus revela através da sua palavra a verdade, para que nós não fiquemos enganados com esses falsos profetas, mas que fiquemos em alerta com a palavra de Deus da verdade, que nos traz a salvação nele e não a condenação. Se você não quiser a Deus, você está indo para o lado do inimigo, porque todos os dias o Senhor te convida a conhecer a palavra da verdade e não a palavra da mentira. Se você quiser aceitar a palavra da mentira, a palavra do homem, acreditar mais no homem do que em Deus, você vai estar negando a Deus, acreditando no homem. Você vai dar crédito no homem, não vai dar crédito à palavra de Deus que fala a verdade? Você está negando a Cristo com as suas atitudes, de vez de dar crédito à palavra do Senhor. E o Senhor fala bem claro na palavra dele, aquele que me negar no grande dia, eu também o negarei. Então não negue Cristo com as suas atitudes, mas sim queira Cristo na sua vida, para mudar a sua história. Porque quando você quer Cristo verdadeiramente na sua vida, quem vai transformar a sua vida por completo é Cristo. É o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas quando você confia no homem, você faz do homem o seu braço forte, você esquece do Deus, o Todo-Poderoso, o seu Criador, o nosso Criador. Ele nos criou para sabermos da verdade da palavra dele, para nos guiar para a direção dele, porque Deus nunca se afastou de ninguém, sempre foi o homem que se afastou de Deus. Mas o Senhor está chamando os seus filhos para vir para a presença dele enquanto há tempo, porque o Senhor ama todos, o Senhor não ama o pecado de todos, porque o salário do pecado é a morte. Então o Senhor convida os seus filhos e as suas filhas para o arrependimento, para que possam se voltar para Ele, para quando o Senhor voltar no grande dia, te encontrar preparado na posição que Ele quer que você esteja. Qual posição, meu irmão? Da obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos vivem sacrificando no seu dia a dia, esquecendo de obedecer a palavra do Pai. Porque a palavra do Pai, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, ela sim fala a verdade. A palavra de Deus, ela não nos deixa enganados, mas ela nos deixa em alerta
tudo que precisamos saber. O que precisamos saber, meu irmão, minha irmã? Palavra de Deus, da verdade, para não ficar enganado por esses falsos profetas. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o Senhor tem pensamento de paz para dar os fins que esperais. O pensamento do Senhor é pensamento de paz para nós, para nos trazer paz, alegria, felicidade e não o mal. Mas muitos, quando encontram o mal na sua vida, encontram alguma coisa que não procede do Senhor, estão longe do Senhor, mas há tempo de se aproximar do Senhor, porque o Senhor tem chamado os seus filhos, as suas filhas, para o arrependimento, para falar a verdade da sua palavra, para crer nele, para orar, para louvar, para engrandecer o santo e grande nome dele. Quantos muitas as vezes levanta dia após dia e não fala obrigado, Senhor, por mais um dia. Quantos não dão honra e glória para o Senhor, mas dá honra e glória para si mesmo, apacenta a si mesmo, quando nós devemos engrandecer o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador das nossas vidas. Ele tem um pensamento de paz para a nossa vida, que nós seguimos o seu caminho para encontrar a paz do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus venha brilhar na sua vida, você venha sentir a presença do Senhor grandemente do seu lado, mudando a sua história no seu dia a dia, transformando a sua vida por completo, porque você pode ver o agir de Deus na sua vida, mudar a sua história. A partir da sua fé, você crendo nele. Porque se você crer em falsos profetas, você não vai dar legalidade à palavra do Senhor, porque você vai estar acreditando na palavra do profeta. Olha, você vai ter um carrão, você vai ter uma mansão, e você vai dar palavras, vai escutar palavras fúteis. Quando você deve escutar a palavra da verdade. Você vai escutar palavras de engano, quando você deve escutar a palavra da verdade de Deus, Bíblia Sagrada, palavra de Deus que muda a sua história. Porque o Senhor fala que no final dos tempos viria os falsos profetas, né? Viria os lobos devoradores, né? Viria os anticristo, né? E eles iam querer ser idolatrados, né? Eles não honram e nem glória para Deus, mas quer ser idolatrado. Eles querem idolatria para eles, quando a honra e a glória de Deus. A idolatria de Deus é o soberano das nossas vidas. Ele que é o grande, o poderoso. Mas quantos têm esquecido do teu santo e grande nome? O Senhor fala que esses mentirosos fazem o povo esquecer do nome dele. Não esqueça do nome do Senhor. Lembre do nome do Senhor, que ele que fala a verdade para você sair dos seus erros, do seu pecado. Porque o Senhor, Ele te quer na presença dEle. O Senhor não quer perder a sua alma. Ele pagou um preço muito caro naquela cruz, um preço de sangue, para que você pudesse ser salvo. Então se volte para Ele, porque muitos tentam enganar por causa da grana, por causa de querer ramo de ovelha. Você deve acreditar na palavra de Deus e não na palavra do homem. Muitos fizeram as suas fábulas judaicas para enganar a muitos, para não conhecer a verdade, porque alimenta dos vossos pecados. Passa a mão nas vossas cabeças e não fala que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, mas passa a mão na cabeça de vocês falando mentira, que o Senhor falou quando o Senhor não falou. Comece a prestar atenção na palavra de Deus e não fique enganado de montão, mas creia no Papai de montão, no nosso Deus, o poderoso das nossas vidas, porque Ele sim, Ele tem um plano, Ele tem os pensamentos de paz, Ele tem um propósito na sua vida, meu irmão. Ele tem um propósito na sua vida, minha irmã. E esse propósito que Deus tem para a sua vida é melhor do que os seus pensamentos, é melhor do que você imagina, pensamentos de paz, para que você vá bem em todas as coisas, que você creia na palavra dEle, que você venha colocar a sua fé em ação, para que Deus venha te transformar por completo. Muitos não estão sendo transformados
transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque tem acreditado no homem, tem acreditado na mulher, mas não tem acreditado em nosso Deus. Então acredite no nosso Deus, o Todo-Poderoso das nossas vidas, porque Ele sim tem um pensamento de paz, Ele tem um pensamento que vos queres, um pensamento que Ele deseja para você é um pensamento de vitória, não de derrota. Mas quando chama a derrota para a sua vida, quando deve chamar a vitória para a sua vida, olha, eu acredito na tua palavra, Senhor, eu acredito que eu vou alcançar a minha vitória, mesmo que eu não veja nada, eu acredito na sua palavra, eu acredito no Senhor, que o Senhor pode mudar a minha história na hora oportuna. Não aceite a palavra negativa do inimigo na sua vida, não aceite a palavra de falsos profetas, mas aceite a palavra da Bíblia Sagrada que te salva, que pode te curar, edificar a sua vida, transformar a sua vida por completo, meu irmão, minha irmã, porque nunca foi o homem, mas sempre foi a palavra de Deus para nos levantar para cima, porque o homem nada podeis, mas Deus tudo podeis. Então acredita na palavra do Senhor, uma palavra que transforma, edifica, muda a sua história. E quando você estiver nos seus pensamentos medíocres, o Senhor não age. Coloque os seus pensamentos positivos no Senhor, para eu crer no Senhor, na sua palavra, que o Senhor vai mudar a minha história no seu tempo oportuno. E não é palavra de homem nem de mulher mentiroso, mas é a tua palavra da verdade, porque em João 8,32 já diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a única verdade que pode te libertar, meu irmão e minha irmã, é a palavra de Deus para mudar a sua história por completo, porque Deus quer ver a sua vida transformada por completo. Não deixe de acreditar na palavra do Senhor, porque essa palavra tem um grande poder na sua vida. Então creia na palavra do Senhor, saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de esperança no seu coração, acreditando que a sua fé vem de dentro para fora. Você crê e o Senhor age na sua vida. Oh glória, oh palavra suia. Então não deixe de crer na palavra do Senhor. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Então o Senhor falando para nós invocar a Ele e orar a Ele, e Ele nos ouvirá. Nós temos que invocar a quem? Ao Senhor, e Ele nos ouvirá em oração. Ele nos ouvirá quando nós clamarmos, quando nós falarmos com Ele, quando nós colocarmos os nossos joelhos no chão e fazer uma ligação para papai. Para papai, eis-me aqui, Senhor, preciso de ouvir a tua voz dentro do meu coração, Senhor. Fala com Ele, entre dentro do seu quarto, feche a porta e fale com o Pai no secreto, que Ele te ouvirá, meu irmão, minha irmã. Porque se orares e crer no Senhor, você vai ver a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te entregar o melhor dessa terra, mas você tem que acreditar no melhor para a sua vida, porque quando você acreditar, você dá legalidade no mundo espiritual de Deus, e creia na palavra de Deus e não em falsos profetas. Creia que a sua vida vai mudar através da sua oração, através da sua fé em Cristo Jesus. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O Senhor fala que achareis a Ele quando buscar a Ele de todo o nosso coração. Você está buscando o Senhor de todo o seu coração? E se não, busque o Senhor de todo o seu coração e vos achará a Ele. Então busque, meu irmão, minha irmã, o Senhor de todo o seu coração, que você vai ver Ele de montão na sua vida, te alegrando todos os dias, e você vai sair com aquele sorriso maroto, e vai se alegrar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai ver uma transformação por completo na sua vida. Então creia na palavra de Deus. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregará-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei,
Então, Senhor, quando buscar Ele de todo o coração, Ele vai te trazer para o lugar de onde te transportou. Porque o Senhor, muitas das vezes, Ele pode te colocar de um lado, de outro, mas para cumprir um propósito na sua vida. Esse propósito é de vitória, mas você tem que crer no propósito de vitória do Senhor na sua vida, para você ver a sua vida transformada por completo. Porque diz eis o Senhor, nós levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor, acerca do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres, que não se podem comer de ruins que são. Então o Senhor falando que ia enviar a fome, a espada, e não ia poder comer como figo podre. Porque quantos desses falsos profetas aí estão como figos podres na presença do Senhor? Então queira se alimentar de uma palavra sadia na sua vida, palavra de Deus, palavra que edifica, palavra que cura, palavra que transforma. Se alimente dessa palavra de Deus diariamente na sua vida, porque aí você vai crescer sadio na fé e não doente na fé. Porque muitos têm crescido doente na fé, porque não têm acreditado nessa palavra verdadeiramente. Acredita em copo d'água, acredita em paninho, acredita em estátua, acredita em ídolos, mas não acredita na palavra. Então creia na palavra de Deus, que você vai ver a sua vida transformada, meu irmão, minha irmã. E persegui-lo-ei com a espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde eu estiver lançado. Então o Senhor falando, para todas as nações aonde Ele tiver lançado esses, vai se tornar um espanto para todos. Então, não queira estar nesse meio dessa corja, mas queira estar no meio da palavra de Deus. Queira estar com o Senhor a te envolver. Volte para o Senhor, ame a Ele de todo o seu coração, busque a Ele de todo o seu coração, ore pela sua família, engrandeça o Deus poderoso. Volte para Ele para ser sadio na fé, meu irmão, minha irmã. Não queira ser doente na fé, mas queira ser sadio na fé pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem com a sua palavra da verdade a nos alertar sobre as mentiras, sobre o engano que pode nos levar fora da direção de Deus. Não queira sair fora da direção de Deus, mas se volte para a direção de Deus enquanto você pode achar, meu irmão, minha irmã, porque vai chegar um dia que muitos vão desejar estar na presença do Senhor e não vai poder estar, porque o Senhor vai ter tirado o Espírito Santo dessa terra. Então você ainda tem oportunidade de buscar o Senhor. Venha para o lado do Senhor pelo amor e não pela dor. Pela dor vai ser mais difícil, meu irmão, minha irmã, porque pela dor vai ter sofrimento, e pelo amor você vai encontrar o Senhor pelo amor na sua vida, e você vai entender que Deus te ama, que Ele não quer te perder, que Ele não quer que você fique para trás, mas que você esteja na direção dEle. Então alerte os seus familiares, os seus amigos, que o Senhor está voltando, ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Alerte e se volte para Ele. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém e Babilônia.
Então o Senhor falando que não desse ouvido aos profetas, os profetas verdadeiros, que vêm trazer essa palavra aqui, ó, as escrituras sagradas. Muitos desses profetas não deram ouvido para essa palavra. O Senhor veio alertar sobre a palavra dele, mas muitos não deu ouvido à palavra de Deus. Então o Senhor está nos alertando aqui, ainda dá tempo, se quiser, mas muitos não deram ouvido a essa palavra. E assim diz o Senhor, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maazias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Então, mais uma vez, o Senhor falando dos falsos profetas: eu não os enviei e os entregarei a Nabucodonosor. Vai entregar a quem? O mal. Porque eles estão desejando o mal. Eles não querem o bem do Senhor. O Senhor vem alertar através da sua palavra, mas a teimosia é muito grande. O nariz empinado é muito grande, esquecendo da palavra da correção, da palavra da obediência. Prefere fazer dessa palavra só palavra de, vamos se dizer assim, né? De status. Olha, aqui você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, que não sei mais o que, só prosperidade você vai ganhar. Quando a palavra de Deus nos traz exortação, correção para a nossa vida, para nós mudarmos a nossa história. E todos os transportados de Judá que estão em Babilônia tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu o sei, sou testemunha disso, diz o Senhor. Então o Senhor falando que todos esses erraram na presença do Senhor. E o Senhor não os mandou. Eles anunciaram falsamente em nome do Senhor. Está escrito em Jeremias 29. Leia ele e você entenderá. Anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. Anunciaram palavras que o Senhor não mandou. Então não fique enganado por palavras de homem, de mulher ou fábulas judaicas, mas creia na palavra de Deus, que ela sim tem importância em nossas vidas, porque o Senhor nos alerta sobre a sua palavra, que é verdadeira. Olha só, vou ler novamente para nós entendermos. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei, e eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então o Senhor falando, anunciaram palavras que ele não mandou, e ele mesmo é testemunha disso. Tem testemunha maior do que o Senhor? Quem é o capo para contender com Deus? É nada, porque a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é a verdade. Então o capo não pode contender com Deus. Ele é testemunha de tudo. O Senhor vê tudo, está em todo lugar. Então ele é testemunha em cima das mentiras que estão sendo reveladas. Então creia na palavra de Deus e não se engane com a palavra do homem ou com a palavra da mulher, que muitas das vezes não tem proveito. Porque falam falsamente do seu coração, visão do seu coração, sonho dos seus corações, quando é a palavra de Deus na nossa vida para mudar a nossa história e transformar a nossa vida por completo. Nunca foi o homem, mas sempre foi palavra de Deus para nos mostrar a direção que precisamos seguir. O Senhor concedeu nessa terra os pastores, os presbíteros, os missionários, para direcionar o povo para o caminho de Deus. Mas eles querem colocar fardos pesados nas nossas costas,
quando eles mesmos não carregam. Então, fique ligado na palavra de Deus, porque ela é a verdade. O homem é falho, mas Deus é perfeito para mudar a sua história. Então, creia na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, e não na palavra de Pinóquio ou Pinóquia. Porque Pinóquio e Pinóquia nada poder fazer, mas Deus pode fazer tudo por você e mudar a sua história. Não fique acreditando em fábulas judaicas, em historinha de carrochinha, mas acredite em palavra de Deus, que transforma a sua vida por completo. A paz do Senhor a todos, aqui do SL e do YouTube. A paz do Senhor a todos e até a próxima live, para a honra e a glória de Deus.